Você já está gravando, né? Tá certo. Já vi agora a gravação. Irmãos, graças e paz, boa tarde a todos, né? Nós vamos continuar estudando as epístolas gerais, as cartas católicas, né? As epístolas católicas ou epístolas gerais. A gente estudou semana passada em Romanos, né? Falou Por que católica? Eu vou começar perguntando. Eu nunca ouvi falar que era católica. Por que católica? Pronto. Eu falei semana passada também, mas eu vou Ah, repetir. então não me Porque lembro mais. é porque o termo católico ele significa literalmente universal, né? Então, quando a gente diz que são epístolas católicas, a gente não está se referindo a catolicismo romano, a gente está se referindo a epístolas gerais ou universais. Então, como católico significa universal, nós falamos epístolas católicas ou epístolas universais ou epístolas gerais. Qualquer um desses termos que você utilizar está correto. Tá? Embora que a gente utilize mais da linguagem popular, até por sermos evangélicos, né, a gente não usa muito o termo epístolas católicas, mas é um termo também correto de utilizar. Tá? Epístola de Tiago. Tá? E aí, quem é esse Tiago? A Igreja Católica, a Católica Romana, né, ela diz que esse Tiago seria o Tiago menor, o Tiago filho de Alfeu. Tá? Até porque o Tiago, irmão de João, que é filho de Zebedeu, o chamado Tiago Maior, ele morre muito cedo na história da igreja, né? Ali bem no início mesmo, você tem o relato composto ali em Atos, né? Tiago ele é assassinado à espada, né? A mandado de Herodes. Então, o Tiago maior, Tiago irmão de João, Tiago filho de Zebedeu, ele não poderia ter escrito essa carta. Tá? E aí sobra-se aí Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus. Só que o que acontece aqui? Tiago, filho, irmão de Jesus, literalmente irmão de Jesus, a Igreja Católica não entende que Maria teve outros filhos. E aí ela transmite aí sua ideia para Tiago, filho de Alfeu. Mas quando a gente vê a história da igreja, a gente percebe que o irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, mais novo, né? Ele mais novo depois dele, né? Mas não era o mais novo de todos os filhos. Assim que Jesus ele é ressuscitado, ele aparece a várias pessoas, inclusive aparece também a Tiago. Paulo registra isso, né? Em sua carta aos Coríntios, né? Afirmando que depois de todos apareceu também a Paulo. Então, esse Tiago, ele se converte, né? A gente sabe que dentro do ministério de Jesus, os irmãos de Jesus não eram muito animados, ou vamos dizer assim, não criam muito no ministério de Jesus, tá? Mas depois que Jesus morre, ressuscita, ele se converte, pelo menos Tiago e Judas. A gente não sabe com relação aos demais. A gente sabe também que tem um irmão chamado Simeão, é registrado em Marcos, os irmãos de Jesus, Tiago, Simeão e Judas, mas como epístola, a gente tem a epístola de Tiago e a epístola de Judas. Tá? Mas o próprio Tiago ele não se apresenta na carta como sendo irmão de Jesus. Tá? Ele diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se utiliza da posição dele como irmão de sangue de Jesus para se apresentar, mas como servo de Cristo. Então, esse Tiago seria, sim, o irmão de Jesus, porque esse Tiago ele se tornou, já em um período muito no início, bem no início da igreja, a liderança da igreja de Jerusalém. Tá? Os apóstolos eles vão ficar ali mais preocupados com a parte mais missionária da coisa, mas Tiago ele passa a presidir a igreja de Jerusalém. Tanto é que você vai ver em Atos 15, Tiago ele faz o papel de presidente naquele concílio, né? Então ele ouve a parte dos judaizantes, ele ouve o parecer de Pedro, ele ouve o parecer de Paulo e Barnabé, e por fim ele, Tiago, como presidente, ele toma a posição e decide pela igreja ali
de Jerusalém, enviando uma carta às demais igrejas e tal. Então, esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, e logo, consequentemente, se tornou o pastor da igreja de Jerusalém e vai ter a sua trajetória aí. A data da carta é aproximadamente entre 44 e 62 a.C., ou seja, um período no qual a igreja já estava formada em Jerusalém. Lembrando aí que a igreja ela vai se iniciar 50 dias após a ressurreição de Jesus, ali no Pentecostes. Então, aproximadamente no ano 30, né? Lembrando que Jesus, a Páscoa, ele morre e ressuscita ali no ano 30. Então, Jesus, ele passa, a igreja ela começa ali naquela época. Então, a igreja teria aí pelo menos entre 14 a 20 anos de igreja quando essa carta foi escrita. Tá? E qual é o propósito da carta? Ensinar a sabedoria de Deus para perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. Esse tema da perseverança e do sofrimento, ele será um tema recorrente nas epístolas gerais, tá? Principalmente das que nós vamos estudar hoje, se o tempo permitir. Tiago, as duas de Pedro e Judas, tá? Então, esse é um tema bastante recorrente dessas cartas. Por que que isso acontece? Porque nesse período aí, entre 44 e 62, ou quanto mais para frente for nesse período, você vai ter um início de uma perseguição um pouco mais acentuada. Lembrando que é muito provável, segundo os documentos históricos, que Pedro e Paulo eles tenham sido mortos pelo Império Romano por volta aí do ano 65, 67, no máximo até 69. Então, você vai ter aí um sentimento de que a igreja está começando a passar por uma perseguição. Então, o que que Tiago vai dizer? O que que a epístola de Tiago vai abordar? Olha, o sofrimento eles vêm, mas a igreja de Cristo deve passar por ele. Aliás, o sofrimento ele é até bom, porque a gente deve se regozijar no sofrimento, segundo Tiago, porque o sofrimento ele vai produzir coisas positivas na nossa vida, inclusive coisas boas. Aí ele afirma que todo bom, todo dom, toda dádiva, ela procede de Deus, né? Veja o que ele diz aí no versículo 2, do primeiro capítulo de Tiago. Meus irmãos, tenham por motivos grande alegria o fato de passarem por várias provações. Ele está dizendo que era um motivo de alegria passar por todas as provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ou seja, a perspectiva de que as dificuldades que o cristão passa aqui nessa terra, elas produzem coisas positivas para a vida cristã e para a maturidade cristã. Então, o propósito da carta é ensinar a ideia do sofrimento sob uma perspectiva de sabedoria, para que o cristão possa perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. A Epístola de Tiago, por vezes, é chamado por alguns estudiosos como o Provérbios do Novo Testamento, tá? Uma literatura mais de cunho sapiencial, de sabedoria mesmo, como a gente estudou lá no Antigo Testamento, né? Algumas características da carta, né? A semelhança, né? Como faz a literatura sapiencial, com a literatura sapiencial do Antigo Testamento, né? Somente Provérbios, e também pelo fato de ela tratar com temas bastante práticos, coisas mesmo do nosso dia a dia, como, por exemplo, como a gente vai lidar com pessoas ricas, por exemplo, que aparecem dentro da igreja. Então, o Tiago vai dizer, olha, não façam esse tipo de acepção. Às vezes chega um rico na igreja, chega um pobre, e aí vocês dão os melhores lugares para o rico, e ele vai se sentir bem, à vontade, mas ao pobre, você dá ali um local no canto, eles, olha, não façam isso. Quando vocês sabem que muitas vezes é o rico que persegue você nos tribunais. Então, ele faz algumas referências a isso, com relação à questão da língua, com relação à questão da oração. Ele chega a dizer que nós temos ali, nós somos como o próprio
Elias, né, sujeito às mesmas paixões, e que ele orou, Elias orou, e arreteu a chuva e depois trouxe a chuva novamente. Então, da mesma forma, ou do mesmo jeito que ele tinha suas dificuldades, nós também a temos, e assim ele também conseguiu, nós também podemos conseguir em oração. Então, perceba aí que são temas bastante práticos, coisas de fato que são do dia a dia cristão, né? Então, a carta de Tiago ela tem esse poder mais prático da coisa. E aí você tem algumas verdades fundamentais que são apresentadas no texto. Por exemplo, o cristão deve receber, os cristãos devem receber a sabedoria de Deus para permanecerem firmes, né, ou fiéis, em meus sofrimentos e conflitos. Porque a questão de você passar pela dificuldade não é só uma questão de perseverança, ou mesmo não só uma questão de fé, é uma questão de sabedoria espiritual, tá? Para que você possa ter o entendimento de passar pelas dificuldades, entendendo que Deus ele tem algo especial para a vida dos seus filhos e que as dificuldades que a gente passa aqui nessa terra, elas têm algum propósito, porque você passar pela dificuldade e não aprender nada com isso, então não valeu de nada. Já que você tem que passar por ela, que você tenha a sabedoria da parte de Deus para aprender com as coisas que você vai lidar com aquilo ali. Então, Tiago ele diz que aquele que não tem sabedoria, aquele que se vê constante com essas provações, ele deve buscar essa sabedoria pedindo a Deus. Vê o versículo 5, ainda do capítulo 1. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Então, se você não tem sabedoria para passar por essas coisas, peça a Deus, que Ele vai lhe dar para que você possa passar por essas situações. Então, essa questão da sabedoria, ela está muito ligada à carta de Tiago, né? Principalmente com relação aos sofrimentos e conflitos que a gente acaba passando, né? Uma outra coisa que você vai observar muito claro nessa carta é a relação do ouvir com praticar, tá? A mensagem cristã, ela não pode ser só algo interativo. Às vezes a gente, até como pregador mesmo, a gente se frustra com algumas situações que a gente acaba vivenciando, porque parece que a gente fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro, e não, às vezes não encontra mudança na vida das pessoas, a gente não vê uma mudança real na vida daquelas pessoas que a gente está pregando, e a gente às vezes fica um pouco frustrado. Mas por que isso acontece, né? Porque muitas vezes o ouvir, a pessoa que ouve a mensagem do evangelho, a mensagem pregada, uma mensagem prática mesmo, aquele que já é crente, mas precisa mudar alguma atitude, ele ouve e não pratica. E aí Tiago vai dizer, olha, não sejam só ouvintes da palavra, sejam também praticantes. Quer dizer, você precisa ter essa relação, né? Você não pode ser uma pessoa que está só ouvindo o tempo todo, mas também deve praticar. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Enganando a vocês mesmos. Ou seja, você ouve o que deve ser feito e não faz, você está somente se enganando com isso. Tá? E aí, essa parte prática, ela vai se referir também com relação à nossa salvação, porque a fé salvadora, ela vai se revelar em ações práticas. Aí o Tiago vai abordar no cuidar das pessoas, né? A religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, veja como o Tiago ele é muito prático na sua carta, né? Não adianta você vir com uma conversa bonita, aquela conversa de crente, né? Com jargões espirituais. O que você está fazendo de fato? Né? Aí ele chega a dizer, a fé sem obras é morta. Aí a gente vai entender o que ele quer dizer com isso aí, tá? Um pouco mais para frente. Mas a ideia de que
o cristão que não produz obras não tem fé nenhuma, ele está enganando as pessoas e se enganando também, porque a sua fé ela não produz nada. É uma fé morta. Tá? Ah, Tiago também vai falar sobre a harmonia na comunidade cristã e como ela é importante. Ele fala isso através da questão da língua. E aí ele compara, né, a língua como sendo o menor dos órgãos do corpo, né? Ela é a mais difícil de ser controlada. E às vezes a gente vê muito disso acontecer dentro da Igreja de Cristo. Algumas pessoas com um mal no seu coração, falando por maldade, e aí acabam criando dissensões, e outras não, falando mesmo na inocência mesmo, ou sem querer, ou quando às vezes percebe já falou, e aí vem a bronca depois, aquelas coisas se complicam e tal. Mas aí o que o Tiago vai dizer, olha, é difícil. Controlar a língua não é fácil. Quer dizer, e aí ele diz, olha, quem controla a língua já conseguiu muita coisa. Né? Então, para conseguir essa harmonia, em especial, o cristão deve estar atento àquilo que fala. Né? E como é que Cristo é apresentado em Tiago? Né? Veja, o ministério terreno de Jesus, ele tem o seu apelo da mensagem, e você vai ver muito com relação a isso, Jesus pregando sobre questões teológicas do reino, da salvação, aquilo que o cristão precisa fazer. Tudo bem, isso é uma coisa comum dentro das palavras escritas, dentro do que Jesus pregou. Mas também o discurso de Jesus é, sim, recheado de aspectos práticos. Tá? Ah, Jesus não fez só milagres, ele também fez caridade prática também. Então, você pega ali o Sermão da Montanha, ele, em essência, ele é um composto de vida. Como um cristão deve viver como cidadão do reino dos céus. Então, Tiago ele vai mostrar aí que a verdadeira religião, ou no caso específico, o verdadeiro crente, ele não é só aquele que fala coisas com relação ao reino de Deus, mas, sobretudo, é aquele que vive e que faz o bem com relação também, ou essencialmente, aos necessitados. Então, Tiago ele traz esse aspecto mais prático da pessoa de Cristo. Tá? Alguns assuntos principais. Né? Deus é visto como um doador gracioso, que nos dá tudo aquilo que nós temos de bom, né? Ou seja, todo bem, toda dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, tudo que nós recebemos de bom provém dele. E aí também é um aspecto de gratidão. Muitas vezes a gente acha que as coisas boas que nós fazemos, elas estão muito mais ligadas a nós do que uma bênção divina, e quando na verdade não é isso. Tudo de bom que nós recebemos procede de Deus. Toda coisa boa vem dele. Aí Paulo, Tiago já aborda uma segunda questão. A verdadeira sabedoria vem do alto e é diferente da sabedoria terrena que é diabólica. Se você for olhar pelo contexto do, da fé cristã ali nos seus primórdios, você vai perceber que, até Paulo fala isso, né, que a fé cristã seria loucura, né, e escândalo, loucura para os gregos, escândalo para os judeus, quer dizer, uma coisa que o mundo não conseguia compreender. E aí, Tiago vai dizer, olha, a sabedoria, no caso a sabedoria cristã, a sabedoria de Deus, ela é superior a essa sabedoria terrena, voltada para os seus discursos, que apresentam uma certa lógica, mas que muitas vezes não estão de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. É por isso que o crente ele deve buscar, em primeiro lugar, a sabedoria que vem do alto. Como é que ele vai buscar isso? Em primeiro lugar, pedindo sabedoria a Deus, como o Tiago fala, mas também estudando e aprendendo da palavra de Deus. Né? Outros assuntos do texto, Deus permite que
aconteçam testes e provações, embora ele não seja responsável direto pelas tentações. E essas provas nos levam ao crescimento. Então, Tiago chega a dizer que é Deus quem permite que a gente passe por tribulações, por dificuldades, por situações que muitas vezes a gente não queria passar, que a gente acaba passando. Porém, mesmo que Deus permita isso, ele não é o agente tentador. Ele não é ele que nos tenta, né? Ele diz, ninguém diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta pelo mal. Agora, as provações vêm. E quais são os objetivos da provação? Nos fazer crescer. E aí você tem um diferencial, né? Provação é uma coisa, tentação é outra. A provação ela pode ter uma origem divina, ou vem de Deus, mas a aprovação ela vem com o objetivo de nos fazer crescer. A tentação, por outro lado, ela é de origem diabólica e tem como objetivo nos fazer cair. Então, você tem aí mais ou menos a diferença de um para o outro: provação e tentação. Tá? Eu acho que ficou claro aí, né? A questão da língua também, né? A língua tem o poder de destruir ou trazer paz, e aí a resposta adequada às provações é a oração, porém, ela não deve ser feita de maneira egoísta. E aí, Tiago fala também dessa questão da oração, porque muitas vezes a gente utiliza a oração para o nosso próprio benefício. E ele responde, olha, vocês oram e muitas vezes vocês não recebem a razão da vossa oração. E aí, por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Pedir e não recebeis. Por quê? Porque pedem mais para satisfazer seus próprios interesses. Ou seja, era uma oração egoísta, era uma oração voltada somente para si mesmo. E aí, obviamente, você não teria nenhum proveito com relação a isso. Tá? E aí também a questão do cristão ser não só ouvinte da palavra, mas também praticante, certo? E aí você tem o grande tema e o grande confronto da Epístola de Tiago, principalmente na era da Reforma Protestante. Então, o que vai acontecer aqui, né? Quando você tem a Reforma Protestante, e um dos temas principais da Reforma Protestante é a salvação pela fé, aí você começa a surgir ali alguns questionamentos, em especial sobre a carta de Tiago, né? E você vai ter Lutero como um dos maiores críticos, ou um dos maiores críticos a essa carta. Não é que Lutero considerasse que a epístola não fosse divina, inspirada, ou que não tivesse um lugar no cano, mas ele considerava que a carta seria uma carta mais com menor importância, tá? Uma importância menor naquilo que ele chama de os principais livros do Novo Testamento, a ponto de ele chamar a epístola de Tiago de epístola de palha. Mas por que ele traz essa ideia, ou o que é de fato conflito? É porque se você fizer uma leitura superficial dessa carta, você pode levar à interpretação de que Tiago estava advogando uma ideia de salvação pelas obras. Ele diz, olha, a fé sem obras é morta. E aí você volta nisso dentro do contexto ali de reforma protestante, né? De sola fide, de salvação somente pela fé e tal. E aí você parece ter um certo conflito aí que Lutero, num primeiro momento, não consegue entender ou explicar. Mas o que acontece, na verdade, é que nós temos dois ângulos de visão sobre o mesmo ponto. É possível que a carta de Tiago ela tivesse como objetivo corrigir ali uma interpretação equivocada dos ensinos de Paulo. E Paulo pregava a salvação pela fé sem o advento de obras. E aí algumas pessoas poderiam entender que não é necessário ao crente fazer obra em momento algum. E aí é que estava o problema. Paulo nunca disse isso. Tá? Paulo disse que as obras não influenciam com relação à nossa salvação.
mas a salvação ela é demonstrada através das obras. Então, o que fica muito claro aí é que o cristão que não produz obras, ele deve rever a sua condição com relação à salvação. Se ele, de fato, é realmente salvo. Porque uma pessoa que diz cristão, que aceitou a Cristo como Salvador e continua com a mesma forma de vida e não produz nenhuma obra, então é necessário rever algumas questões ali. Então, Paulo ele vai dizer que a salvação é exclusivamente pela fé, e Tiago vai mostrar que essa fé que salvou, ela necessariamente produz obras. Se isso não acontece, é necessário que o cristão ele reveja essa posição com relação à sua salvação. Tá? Para finalizar essa carta, né, a teologia do sofrimento em Tiago, porque essa ideia é muito comum, como falei nas epístolas católicas, né? A ideia do sofrimento ela é bastante viva nas epístolas gerais e também em Apocalipse, tá? Lembrando que todas elas foram escritas ali, se não no contexto de grande perseguição, como Apocalipse, mas também no contexto de uma perseguição que já começava a se iniciar. Então, elas têm esse mesmo contexto. Aí, o que o Tiago ele vai trazer para a gente é que essas provas ou essas dificuldades que a gente enfrenta, elas vão nos conduzir a uma perseverança, da mesma forma que um atleta, um corredor, ele precisa se condicionar para poder resistir a uma maratona maior. Né? Um atleta, ele não é do dia para a noite que ele corre 10 quilômetros. Ele começa ali correndo 1, depois ele melhora, ele vai para 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Não é do dia para a noite que ele chega a correr 10 quilômetros. E essa é a mesma ideia. O cristão não é do dia à noite que ele se torna um cristão maduro, alguém que consegue passar por todas as dificuldades. Ele vai aprendendo isso com o tempo em sua vida. Tá? Mas isso aí é questão de Tiago. Eu acho que ficou bem claro para os irmãos aí. Alguma pergunta, dúvida? Podemos passar para a 1 Pedro. É muito rica essa carta, mas deu para compreender. Pode passar. Muito bem. E 1 Pedro, né? A autoria do próprio Pedro. E a data você tem aí entre 60 e 68 depois de Cristo. Ou seja, é muito próximo do próprio martírio de Pedro, né? Pedro ele vai morrer ali, porventura, entre 65 e 68, no máximo 69 depois de Cristo. Então, essa carta ela já está muito próxima. E até Pedro ele chega a dizer, que quando se referindo à perseguição que os cristãos já estavam começando a enfrentar, né, ele diz, olha, não estranheis o fogo que começa a surgir entre vós, né? Ou seja, para prová-los, né? Quer dizer, a ideia de que essa questão da perseguição ela já começava a aparecer dentro da igreja de Cristo, já estava começando a sofrer porque eram cristãos. Porém, eles ainda não tinham pagado com a própria vida. Quer dizer, essa perseguição, embora já tinha se iniciado, ela ainda não era perseguição suficiente a ponto de eles terem que pagar a própria vida por causa da perseguição. Mas isso já estava começando a acontecer. E aí você entra no propósito da carta, né? Encorajar os cristãos perseguidos e confusos, né? Porque eles não entendiam por que eles estavam passando por essas coisas, né? O que eles deveriam fazer mediante essa perseguição. Eles deveriam permanecer unidos e firmes na fé. Né? Porque, então, então, quer dizer que nesse momento, Tiago, que foi morto, um dos primeiros depois de Estevão, né? Foi morto, não teria morrido ainda, provavelmente, nesse momento, quando ele escreveu essa carta, quando Pedro escreveu. Não, Tiago, que foi morto, foi o Tiago, irmão de João. Certo. Será que nesse momento Tiago não já teria sido morto? Tiago, ele vai morrer ali no ano 30, 31, 32, né?
Tiago, então, foi logo no comecinho mesmo do cristianismo. logo no comecinho do cristianismo, né? A perseguição cristã, ela começa muito cedo, só que aí você tem que diferenciar uma coisa da outra, né? Aquela perseguição que Tiago sofre é uma perseguição local, tá? Tiago, eu falo Tiago, irmão de João, é uma perseguição local em Jerusalém por conta do embate do judaísmo contra a fé cristã que estava se iniciando. E aí Herodes, ele percebe esse conflito e, para agradar os judeus, porque eram a maioria, ele manda matar Tiago e aprisiona Pedro, com o objetivo de matar ele depois, né? Para fazer o show, né? Só que aí o que acontece, né? Ah, nesse caso aí, era uma perseguição local. Só que agora não, já é uma perseguição mais generalizada. Já é uma perseguição que já envolve o império, ou se não o império todo, mas uma grande parte do império. Não é mais uma perseguição reclusa a Jerusalém. É uma perseguição mais geral. Então é por isso que os cristãos estão meio ali, né? Naquela confusão, né? Porque lá em Atos, ou na igreja primitiva, com a perseguição local, muita gente fugiu de Jerusalém. Né? Atos 8:1 vai dizer que eles acabaram fugindo para a Judéia, Samaria, enfim, foram para todo lugar. E aí eles foram pregando o evangelho. Né? Mas ali era uma perseguição local, eles podiam fugir. Agora não. É uma perseguição mais geral. Para onde é que eles vão? Não tem para onde fugir. É onde você for, ali no mundo conhecido, ou boa parte do mundo conhecido, o Império Romano ali, de certa forma, dominava. Então não tinha muito como eles irem para longe ali. Essa perseguição já estava começando e começando a intensificar. Lembrando que nós estamos aqui já vivendo o período de Nero. Tá? Nero foi o pior imperador romano, ou dos piores imperadores romanos, quando a gente se fala sobre perseguição cristã. Foi Nero que mandou matar Pedro e Paulo, e talvez outros, talvez não, muitos outros cristãos. Né? Então, era uma perseguição já intensa. Né? Mas nesse momento aqui, ela ainda estava se iniciando, ela ainda iria se intensificar muito mais. Tá? E as características dessa carta? É uma carta de encorajamento, para que os cristãos pudessem suportar esses sofrimentos e com glória, né? Eles não deveriam se desesperar, eles não deveriam se questionar por que estavam passando por isso, pelo contrário, eles deveriam entender que eles pertenciam a um povo especial, né? Uma raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido de Deus. Então, eles eram um povo especial, independente de o mundo rejeitá-los. Deus ele tinha um propósito especial com eles e o mundo ele não podia fazer nada com relação a isso. Tá? Então, é uma carta também que exorta o crente que deve passar por esses momentos de perseguição, mas também uma carta de esperança. Pedro ele vai trazer uma visão diferente para os crentes, para que os crentes ele entendam essa realidade de que é verdade que o crente sofre, mas é verdade também que ele é glorificado nessas coisas, né? Ou ele tem um carinho da parte de Deus, né? Então aí você tem algumas verdades fundamentais, né? Por exemplo, o cristão ele tem o privilégio de pertencer ao povo especial de Deus. Isso é um privilégio sem sombra de dúvidas especial. Né? Lá no Evangelho de João, ele vai dizer que todos aqueles que querem receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Tá? Hoje em dia, até para a gente não ser que exclui os outros, né? Não pregar um exclusivismo, muita gente acredita naquela ideia, olha, todo mundo é filho de Deus. Não é! A Bíblia não diz isso. Todo mundo não é filho de Deus. Sinto muito. A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles aos quais receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem em Jesus. Então veja que nós somos um povo especial, de fato. Nós recebemos de Deus, ou nós temos um privilégio de pertencer a esse povo especial. Independente do momento da história, esse é o momento. Tá?
nos países ou no mundo aí fora, né, em outros locais, onde nós temos, de fato, a igreja perseguida, a igreja que sofre perseguições intensas, seja perseguições mais suaves, como, por exemplo, uma taxação mais pesada, que a igreja não consegue suportar, ou então um controle daquilo que é pregado, como, por exemplo, acontece na China, né, onde você tem ali dois tipos de igreja, uma igreja que o Estado permite que exista, e outra igreja subterrânea, que foge da perseguição para poder pregar a palavra verdadeira. Tá? Em outros países do mundo, né? Quer dizer, Coreia do Norte, enfim, outros países onde a igreja é de fato perseguida. O que essas pessoas têm que entender? Que embora o governo, o mundo persigam eles são um povo especial. E é isso que Pedro está falando para eles também. Vocês são um povo especial, vocês têm um privilégio de pertencerem a esse povo especial de Deus. Tá? E aí a ideia também, olha, se vocês são um povo especial, vocês precisam ser santos, independente do contexto em que vocês vivam. E aqui é um ponto interessante. Se a Pedro chega a dizer, se é para ser perseguido, que seja por ser cristão. Agora, se for ser perseguido porque você é ladrão ou desonesto, enfim, se for para ser perseguido por essas coisas, não dá. Tá? Vocês precisam ser santos, independente do momento histórico em que vocês estejam vivendo, independente do contexto social em que vocês estejam inseridos, independente de que o mundo inteiro faça o errado, vocês não devem seguir isso. Vocês são um povo especial, um povo que faz diferente, um povo que faz de maneira correta. Vocês não podem viver de acordo com as coisas do mundo. Vocês não têm esse direito. Vocês são nação santa. E como nação santa, deve viver em santidade. E aí também é assunto da carta, o assunto principal da carta, que o cristão deve encarar o sofrimento da perspectiva correta, por fé. Né? Não olhar através da perspectiva humana, das dificuldades, enfim. Não, você tem que encarar as coisas sobre a perspectiva da fé. Então, olhar para a cruz, por que eu estou passando por isso? E pedir, como o Tiago falou, sabedoria que vem do alto. Né? E aí Pedro vai dizer, gente, sofrer por amor a Cristo é um privilégio glorioso. E a gente vê isso durante a história. Por exemplo, Pedro e João, quando foram presos, né, eles foram açoitados a fim de não pregarem mais sobre o evangelho, eles saem daquele momento ali se regozijando, dizendo, olha, que privilégio poder sofrer pelo nome de Cristo. Tá? E alguns personagens da história, principalmente, além do início da história cristã, na época da patrística, eles tratavam a ideia do martírio, do sofrimento e da morte, né? O martírio de fato, como se fosse uma medalha, né? Como se fosse um privilégio de ser morto por causa de Cristo. E aí, isso por quê? Pedro já vem dizendo isso, sofrer por Cristo é, de fato, um grande privilégio. Né? E como Cristo é apresentado dentro dessa carta? Né? É interessante que lá em Mateus 16, nós temos aquele texto que Jesus diz, olha, pois Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E essa ideia de pedra, eu acho que sempre ficou muito viva na mente de Pedro. Tá? E aí, obviamente, contrário completamente ao que a Igreja Católica prega, né? Porque Pedro ele aponta a Cristo como sendo essa pedra, né? A pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Os construtores era a grande religiosidade de Jerusalém, né? Os fariseus, os saduceus, aqueles personagens com grande sabedoria, né? E aí Pedro vai dizer, olha, esses construtores rejeitaram essa pedra angular.
Mas essa pedra é o que edifica aqueles que estão em Cristo, mas também é a pedra de tropeço para aqueles que não creem. Então, Pedro, ele meio que interpreta ali Mateus 16, afirmando que a pedra é Cristo, o fundamento é Cristo, o fundamento da igreja é Cristo. Então, Cristo ele é apresentado como essa pedra. Cristo também é aquele que sofreu por nós. Cristo ele é o primeiro que sofre por conta do evangelho, por conta da mensagem. E aí, através desse sofrimento que nos trouxe a salvação, ele também trouxe um efeito pedagógico. Ele nos ensina que nós também precisamos seguir esse exemplo, né? Pedro chega a dizer que nós devemos seguir as pegadas de Cristo, né? Assim como ele sofreu, do mesmo jeito que ele andou, a gente vai seguindo atrás, da mesma forma. Porque assim como ele sofreu, nós também sofremos, a fim de que nós possamos também receber a mesma glória que ele recebeu, né? Então, nós temos essa comparação aí. Cristo ele é a pedra, mas também ele é o exemplo. Então, isso fica muito claro nessa carta de 1 Pedro, né, como Cristo é apresentado. Tá? Alguns assuntos principais dessa carta. Né? Aqueles que sofrem por serem cristãos serão exaltados, como a gente diz na linguagem popular, né? Deus não deve nada a ninguém, né? Ele honra aqueles que, de fato, entregam suas vidas a Ele, ou sofrem por eles, né? Então, você vai ter essa ideia também muito viva. A Igreja de Cristo, ela agora se torna ali o novo templo, né? O novo Israel, o novo povo de Deus. Então, aquela ideia que algumas pessoas, até hoje ainda tem, porque os judeus são o povo de Deus e tal, tal. Acabou. O povo de Deus hoje são aqueles que têm Cristo como Salvador. Esses são o povo de Deus. Esses correspondem ao povo de Deus. Esses são gentios, são judeus, são gregos, são romanos, são bárbaros, são de todo mundo. Se eles querem Cristo como Salvador, eles são agora o Israel de Deus ou o povo de Deus. Tá? Uma outra verdade que é apresentada no texto: os crentes, eles não devem olhar para as coisas dessa terra como esperança. Pelo contrário, eles têm que olhar para os fins dos tempos ou para o retorno de Cristo. Essa é a esperança maior do crente, a volta de Cristo. E não as coisas que esse mundo tem para oferecer. Né? E também, o sofrimento de Cristo apresenta também como um exemplo para os seus discípulos. Como a gente falou, as mesmas pisadas nós devemos seguir ao Senhor. Né? E também a ideia de que o crente deve viver de maneira justa em casa e na sociedade, em todo lugar, porque ele, de fato, pertence a uma nação especial, né? A dos salvos. Tá? E a teologia do sofrimento em Pedro, né? O contexto de 1 Pedro também é muito semelhante ao de Tiago, né? Até se você olhar o tempo ali, ele é muito próximo do outro, né? E principalmente se você colocar a carta de Tiago um pouco mais à frente, né? Que eu acredito que seja um pouco mais à frente, então você consegue perceber aí que a perseguição ela está se intensificando. Lá em Tiago, parece ser uma coisa ainda muito assim, muito subjetiva. Aqui em Pedro é algo real, mas que ainda não tomou proporções gigantescas. Porque, entenda, gente, não necessariamente a perseguição à Igreja de Cristo ela vai vir de uma hora para outra. Né? Como crê aí, por exemplo, os adventistas com relação ao decreto dominical, vai baixar um decreto e ali a perseguição começou. Às vezes não começa assim. Às vezes ela vai começando gradativamente. Como eu disse, às vezes começa com uma taxação, logo em seguida você coloca ali um controle sobre aquilo que é pregado, e aí a perseguição ela vai escalando, entendeu? Então, o que parece que acontece aqui é que a perseguição à igreja ela está escalando. Ela tinha uma ideia um tanto quanto subjetiva em Tiago, mas agora em Pedro ela é real, embora ainda não seja tão intensa. Então você já começa a perceber
Isso aí, mas ela está se intensificando cada vez mais. Como Pedro vai dizer, que eles ainda não tinham pago com a própria vida, mas que isso não ia demorar a acontecer, porque o fogo que havia aparecido entre eles já estava queimando. Tá? E aí, em Santiago, as tribulações elas são vistas como algo que produz ali crescimento. Pedro ele já se foca mais na ideia da esperança, né? De que a gente não olhe para as coisas dessa terra, para esse presente, em busca de mirar a nossa esperança, mas que a gente olhasse para Cristo, os seus sofrimentos, para termos esperança nele, né? E não com relação às coisas desse mundo, tá? Ah, e aí, por fim, só um tema para que a gente possa entender, porque isso é uma coisa mais ampla, né? Que a gente acaba abordando aí no nosso dia a dia, aliás, da nossa teologia cristã, que é a ideia da eleição. E Pedro ele fala uma coisa muito interessante com relação a isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quer dizer, o apóstolo Pedro, ele tinha essa ideia de que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus sabia antes. E aqui é importante a gente diferenciar esses três tipos de correntes dentro da igreja cristã que se fizeram muito fortes e até hoje a gente tem aí debates acalorados, né, com relação a isso. Aqui é o calvinismo e o arminianismo. Tá? E dentro dessa concepção da eleição. A primeira coisa que a gente tem que entender é que é a eleição bíblica. A Bíblia fala sobre eleição. Pedro acabou de falar de eleição. O que a gente precisa entender é como ela se aplica. Então, dentro dessas três correntes, você vai ter a primeira, o calvinismo, que defende a ideia de uma eleição incondicional. Ou seja, Deus ele teria elegido, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos e aqueles que se perderiam, sem qualquer critério com relação a isso, somente baseado na sabedoria de Deus, e Deus aceitaria isso ou escolheria isso arbitrariamente. Então, aqueles que iriam ser salvos receberiam essa graça de maneira irresistível, ou seja, eles não poderiam recusar, e eles acabariam aceitando a mensagem de salvação de uma forma ou de outra. Ou seja, para o calvinismo, não existe o livre-arbítrio. Deus escolheu essas pessoas, elas aceitarão em um determinado momento a salvação e serão salvas. Tá? Mas porque Deus quer, porque Deus escolheu elas, e ponto final. E elas não têm nenhum mérito com relação a isso, nem mesmo o mérito da escolha, porque a escolha foi como se fosse algo forçado da parte de Deus, porque a graça ela é irresistível. Isso é uma corrente de pensamento também muito forte, e é a corrente de pensamento, por exemplo, ali na igreja presbiteriana. Tá? Alguns batistas também se encaminham por esse lado. Tá? Mas aqui no Brasil, a grande maioria ela vai variar entre arminianismo clássico e arminianismo wesleyano. Tá? Arminianismo clássico, eu acredito que seja a posição majoritária da Igreja Batista hoje. E o que é que diz o arminianismo clássico? No arminianismo clássico, Deus ele vai, através da sua presciência, e aí o que está escrito aí na carta de Pedro, né? Deus conhece antes. Presciência é o quê? Saber antes, conhecimento anterior. Né? Pré-ciência, ou pré-conhecimento. Né? Deus ele teria conhecido ou sabido, né, antes da fundação do mundo, aqueles que, em determinado momento da história, iriam aceitar livremente a mensagem de salvação. Tá? Então, Deus, ele, por ser onisciente, ele já sabia que fulaninho, cicraninho, beltaninho iriam aceitar a salvação. Ele já sabia disso. E é por isso, a essas pessoas que ele sabia que iriam aceitar, essas pessoas ele elege desde a fundação do mundo.
porque ele sabe que elas vão aceitar a Cristo. Então, só que aí o que acontece? Assim como no calvinismo, no arminianismo clássico, a pessoa ela já nasce predestinada, tanto para o céu quanto para o inferno. A diferença aqui é que dentro dessa concepção, no arminianismo clássico, a pessoa ela teve o direito de escolha, mas ela já nasceu predestinada porque Deus sabia que ela não iria aceitar, ou que ela iria aceitar, tá? Mas a pessoa teve escolha, ou seja, há o livre-arbítrio, e a culpa do destino final pesa, obviamente, somente, de maneira lógica, né, para a pessoa que escolheu. Mas como Deus já sabe, Deus já predestinou. E você também tem o arminianismo wesleyano, porque aí ele é mais aberto, né, à ideia do arminianismo clássico, que aí ele vai dizer que não, a eleição, quando a Bíblia fala de eleição, ela não está se referindo a um indivíduo em si, mas um povo. Tá? E aí Deus elegeu um povo, um grupo, para ser chamado ali seu povo. É o povo que é eleito, e não necessariamente o indivíduo, não as pessoas. A igreja que foi eleita desde a fundação do mundo. E as pessoas pertencerão a esse grupo quando elas aceitam livremente a salvação. Então, percebe que tem o arminianismo, ele pega, obviamente, pontos do arminianismo clássico, mas ele vai ter uma visão mais aberta. Né? É importante a gente entender esses 3 pontos aí. Ficou alguma dúvida com relação a essas 3 formas? Está claro aí? Sim ou não? O pessoal está calado, eu acredito que entendeu, né? Quem cala consente, né? É. Não, Tá então, claro, ficou claro, pastor, muito claro. bom, se ficou claro, você pode escolher entre uma dessas aí. Me diga aí qual que você acha que é mais próxima à verdadeira. Eu fico com a segunda. A Eu minha também, eu pensei nela também, viu? Não foi porque Zélia escolheu, não. Deixa eu dizer que aí eu respondo a mim. Para depois não dizer, a irmã Zélia escolheu, ela escolheu. Não, eu prefiro Ei, também então a tinha que segunda. ficar ela calada. Algum outro irmão Não tem dá para algum... falar, né, que ele faz pergunta e o povo fica tudo calado. Aí, por isso que o povo fica calado. O povo fica com medo. Eu vou ficar caladinha também agora. Não, de jeito nenhum, tem que falar. Olha, eu sou professora e o mais importante é que o nosso aluno fale, nem que ele fale errado alguma coisa, mas no erro se aprende. Então, como eu sou aluna, muito obrigada por nós somos alunas, passar isso para a gente, que somos temos alunas. que falar, somos alunos. Só aprende perguntando, né? E errando, né? Isso mesmo. Mas deixa eu ficar aqui caladinha, Visélia. Deixa o pastor seguir. Vamos seguir. Mas algum outro irmão tem alguma opinião com relação a isso? Consegue se arriscar? Olha, eu também vou com irmã Zélia. Eu achei mais parecido o segundo. Muito bem. Mas é isso. Eu também, eu acredito mais na ideia do arminianismo clássico, né? Eu entendo que dentro da Igreja Batista brasileira existem muitas pessoas que também vão para a ideia do arminianismo wesleyano, né? Embora não seja a maioria, eu acredito que a maioria ainda é arminianismo clássico. E algumas pessoas tendem ao calvinismo, né? Só que quando é calvinismo o negócio fica um pouco mais complicado, porque a ideia é um pouco complicada dentro desse aspecto para a gente compactuar com a Bíblia, né? Mas o único problema que algumas pessoas veem nesse arminianismo clássico é o fato de a pessoa nascer predestinada. Tá? Só que aí a ideia de que a pessoa não entendeu direito o que ele está querendo dizer. Não é que a pessoa nasceu para ir para o céu ou para o inferno. Não, é porque Deus já sabia. Então, como Deus já sabe os que vão ser salvos. Tá? Deus já sabe aqueles que vão, em determinado momento, não ser salvos. E sabe aqueles que não vão. Isso não é
forçar o destino de ninguém. As pessoas são livres, mas Deus já sabe antes do que vai acontecer. Então, essa ideia do arminianismo clássico, a meu ver, ela preserva tanto a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, com relação a gente é condenado pelas nossas decisões, mas também preserva os atributos de Deus, porque Deus ele é, de fato, onisciente. Certo? É isso mesmo. Deus nos dá a liberdade de escolha. Então, nossos caminhos, nossa vida, tudo na nossa vida depende das nossas escolhas, inclusive a salvação. Se nós escolhermos a Cristo, seremos salvos. Se não, é a condenação. Então, Deus nos dá essa liberdade. Ele não nos criou robô, criou gente humana, inteligente, para tomar suas próprias decisões. E ele nos amou tanto que mostrou o caminho, mandou o seu filho. Aí cabe a cada um escolher. Perfeito. Exatamente. A sua colocação é bem interessante, pastor. É porque muitas vezes a gente não entende a completa onisciência de Deus, né? A gente, às vezes, atrela ao Deus saber o que é que a gente vai escolher, ao livre-arbítrio da gente escolher. Não é porque a gente tem o livre-arbítrio de escolher que Deus não já sabe o que vamos escolher, né? Perfeito. E isso necessariamente é o que muitos calvinistas não conseguem entender. Eles dizem assim, olha, se Deus sabe o que vai acontecer, quem foi que colocou o destino ali na frente para ele ver, né? Então o destino já está predeterminado. Não é que ele esteja predeterminado, é que Deus já sabe. E não é porque Deus sabe que ele decretou o que ia acontecer. Ele sabe porque é onisciente. Ele conhece tanto os destinos reais quanto os destinos possíveis. Ou seja, os destinos que aconteceriam em cadeia de eventos diferentes. Então, ele sabe de todas as possibilidades. Por exemplo, o que aconteceria se Adão não caísse? O que aconteceria se Sodoma não fosse destruída? O que aconteceria se não houvesse dilúvio? Ele sabe todos os destinos que teriam acontecido, porque Deus ele é completamente onisciente. Então, isso também precisa ficar muito claro para que a gente possa entender. Tá? Mas eu acho que até aí deu para entender, né? A gente parte para a 2 Pedro, terceiro livro de hoje, que já está muito próximo da hora de a gente encerrar, vai dar tempo de a gente, pelo menos 2 Pedro, acho que talvez Judas, tá? 2 Pedro, a autoria também de Pedro, e a data também de 65 e 67, ou seja, muito próximo. Inclusive, Pedro chega a falar que ele sabe que já está no fim mesmo da sua vida, né? Está sendo entregue ao sacrifício, né? E aí o propósito da carta, ele também vai girar dentro desse entorno, né? Encorajar os cristãos perseguidos e confusos a permanecerem unidos em sua fé. Né? Novamente, a ideia da perseguição, a ideia da confusão com relação ao momento em que eles estavam vivendo, mas a ideia de que eles devem permanecer unidos e firmes diante desse propósito. Né? Algumas características da carta. É uma carta de apologia, uma carta de defesa da fé, é uma carta que Pedro ele vai falar com relação aos falsos mestres, é uma carta de que Pedro também vai abordar a questão da volta de Cristo. Então, ela é uma carta bastante apologética. Ele vai dizer que nós devemos estar prontos ou preparados a responder a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Então, essa é uma carta bastante cunho apologético, ou de defesa da fé, como a gente chama. Né? Algumas verdades fundamentais, né? A certeza do retorno de Cristo vem de pessoas que viram pessoalmente. O que acontece? Nós já estamos aí próximo, anos 65, 68, então você tem aí mais de 30 anos desde que Cristo morreu, ressuscitou, e que a promessa de que ele voltaria já tinha acontecido, né? Ou a promessa já existia. Então, já estavam há 30 anos esperando o cumprimento dessa promessa.
é natural que algumas pessoas já começassem a duvidar daquilo ali. Será que ele vai voltar mesmo? Será que os discípulos não entenderam errado? Né? Será que eles estão corretos com relação a isso aí? Então, assim, já existia essas dúvidas, já começavam a existir essas dúvidas. E Pedro vai dizer, não, gente, Cristo vai voltar, ele falou conosco, né? E a prova disso são as pessoas que conviveram com Cristo, que dão esse testemunho, sendo Pedro um deles. Né? E aí, o que vai acontecer com essas pessoas que pregam que Cristo não vai voltar, que não tem retorno? Né? Deus vai julgar esses falsos mestres em relação a essa negação do retorno de Cristo. E também, ele vai explicar, e por que Cristo não voltou ainda? Porque ele tem sido paciente com aqueles cristãos, ou com aquelas pessoas que ainda não se arrependeram, né? Os ímpios. Então, por que Cristo não voltou? Porque Cristo está dando chance ainda para que esses ímpios se arrependam. E o que o cristão deve fazer com relação a isso? Ele tem que ser paciente, né? Esperar o tempo de Deus, e aí você vê, se naquela época já estavam ansiosos, né? E a gente, que já passou mais de 2.000 anos, né? Eles não sabiam nem quanto tempo duraria isso. Estavam esperando para muito próximo, mas durou mais tempo do que eles esperavam. Mas eles deviam estar pacientes, mas deveriam procurar acelerar o dia do retorno de Cristo. Como era isso? Pela oração, pela obediência, pelo evangelismo e pelo fato de que eles deveriam viver verdadeiramente a palavra de Deus. Nós temos pelo menos aí uma, não é promessa, mas uma condição para o retorno de Cristo. Né? Qual é? Alguém sabe? A condição para Cristo voltar, que cabe a nós fazer... Evangelizar. A Bíblia diz que o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, como testemunho às nações, a fim de que o retorno possa se dar. Então, Cristo só pode voltar quando o evangelho, de fato, chegar a todas as nações. Isso vai demorar? Não sei. Agora, sabe, pastor, quando teve essa pandemia, eu até conversei com você pessoalmente sobre isso. Com a pandemia, as igrejas elas saíram de todo jeito. A gente já tinha saído antes, quando a gente manda alguns missionários, etc. Mas agora, da igreja pequena à igreja maior, todo mundo abriu suas portas para o mundo ao colocar o culto na mídia. É bem verdade que não está pregando individualmente, mas está dando oportunidade para todo mundo ouvir. Isso não é só no Brasil, é no mundo tem feito isso. Então, está sendo uma oportunidade muito grande do povo ouvir a mensagem. Você não acha? Também, mas você tem que levar em consideração que existem países que a mídia é controlada. Então, por exemplo, eu estava ouvindo esses dias, que parece que na China você não tem acesso ao Google com ferramenta de busca. Tá? Então, assim, não é tudo que entra lá. Em outros países, como Coreia do Norte, é claro que existe trabalho, acho que batista, inclusive, na Coreia do Norte, embora eles não possam nem ser identificados, porque se o governo souber, eles vão presos, enfim, né? Mas já existe nesses países também, mas essa questão da pregação, é claro que ela alcançou, mas nos países que poderiam pregar abertamente, ou poderiam pregar através da internet. Mas não é todos os países que têm esse acesso. Mas ainda falta aí, você tem alguns países, algumas regiões com relação a isso. Mas quando a Bíblia fala sobre o evangelho deve ser pregado a todas as nações, aí a gente tem que entender qual é o conceito que o autor bíblico, ou que Deus está entendendo com relação à nação. Tá? Porque, por exemplo, nação é um país. Então, vamos dizer que um país como o Brasil, digamos que não chegou o evangelho em momento nenhum no Brasil. Aí chegou o evangelho numa cidadezinha do interior do Brasil. Isso corresponde a pregar o Brasil?
já que o Brasil é uma nação, o evangelho chegou ali ou não? Né? Nação seria localidades, nação seria nações, povos, né? Seria o quê? Né? Isso ainda fica um pouco muito abstrato, isso aí, a gente não sabe qual é o correspondente disso aí. Mas o que a gente sabe, né, é que a cada vez mais o evangelho ele chega a mais pessoas e a mais locais. Então, isso é uma forma de apressar a volta de Cristo. Né? Cristologia em 2 Pedro, né? A vinda do Senhor é enfatizada nessa carta, principalmente contra os ensinos dos falsos mestres. Entre eles você vai ter o gnosticismo, né? Que parece que já começa a surgir nessa época, e Pedro, Judas e João, eles vão bater muito forte contra isso aí. Né? E o gnosticismo ele vai dizer que Cristo não tinha vindo em carne, não veio em carne, também não vai voltar em carne. Então, não faria muito sentido essa ideia do retorno, porque uma vez que ele nem veio. Né? Então, fica uma coisa meio complicada aí. Então, rebatendo essas ideias, ele vai falar que esses falsos mestres sofreriam julgamento por causa do seu ensino. E com relação à segunda vinda de Cristo, ela está de fato garantida. E o fato de ele não ter voltado, como a gente disse, ele tem sido paciente com relação aos incrédulos. Tá? Assuntos principais. A revelação da verdade em Cristo é segura, porque provém de Deus e não de fábulas inventadas pelos homens. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi qualquer outro discípulo que inventou essa ideia de que Cristo ia voltar. Foi o próprio Jesus que disse isso. Então, se foi Jesus que disse, nós podemos crer de fato que esse testemunho é verdadeiro. Ele falou que vai voltar. Então, nós devemos crer nisso. Né? Os falsos mestres devem preservar ao enfrentarem, ou perseverar, né, ao enfrentar a oposição, sabendo que estão vivendo nos últimos dias, né, e aí vai surgir falsos ensinos, falsas questões em todo lugar, e o crente verdadeiro deve perseverar contra isso, né, a gente deve perseverar contra os falsos mestres, né, e aí eu botei errado no texto, eu vou corrigir na hora que passar para vocês. Né. O céu é paciente com sua criação, mas certamente ele vai voltar como um ladrão na noite. Ou seja, quando todo mundo achar que há paz, prosperidade e tal, ali vai vir um momento em que ninguém espera a destruição, o retorno de Cristo. Né? Então, a gente tem que estar atento, porque ele vem sem avisar, ele vem sem aviso prévio, uma hora para outra, no piscar de olhos, ele volta. E aí não tem mais tempo para se preparar, enfim, para procurar fazer de outra forma. Não. A gente tem que se preparar agora. O momento é hoje. Tá? E um ponto interessante dessa carta, né, é que a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 15 ao 16, né, Pedro faz uma alusão às epístolas de Paulo, né? Que aí mostra duas coisas. Primeiro, que as epístolas de Paulo, se não a maioria, né? Mas grande parte delas já teriam sido escritas nessa época, né? Elas são anteriores à segunda Pedro, e que, de fato, elas já estavam tendo ali autoridade com escritura. Veja o que ele diz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhes foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, como de fato é difícil de entender como que aqueles que não têm instrução, que são estáveis, deturparão as demais escrituras para a própria destruição. Ou seja, Pedro já está colocando as cartas de Paulo em pé de igualdade com os textos do Antigo Testamento em questão de autoridade. A gente já começa a perceber isso aí. Ou seja, desde muito cedo,
primeiros cristãos já encaravam, já tratavam os escritos dos apóstolos como se fosse, como de fato é, né? Literatura inspirada. Tá? Mas até aí, alguma dúvida, pergunta? Tudo ok, né? Gente, são 5h30 e normalmente a gente acaba de 5h30. A gente ainda pode entrar na Epístola de Judas hoje ou deixar para a próxima semana. Tá? A gente também começou um pouquinho tarde, tá? Porque estava vendo a questão de alguns assuntos que estava para tratar. E aí, o que os irmãos me dizem? A gente continua ou a gente para aqui para a semana que vem, a gente partir daqui para frente? Por mim, eu acho que a gente continuaria só um pouquinho, já que a gente entrou atrasado. O que é que o restante diz? Eu acho que ele, no máximo, aí, 20 minutos encerra, né, pastor? Acho que sim. Certo? Então, vamos continuar, tá? A Epístola de Judas não é Judas Iscariotes, tá? É Judas, irmão de Jesus. E também é interessante, né? Porque Judas, ele também não se refere a si mesmo como irmão de Jesus, mas como irmão de Tiago, né? Quer dizer, eles já tinham, de certa forma, esse entendimento de que a irmandade física ou sanguínea de Jesus em nada se comparava com o fato de serem filhos de Deus, ou servos de Cristo nesse aspecto, tá? A carta também é do ano 65 a 67. Eu, particularmente, acredito que ela é um pouco posterior, tá? Porque ela trata da questão das falsas doutrinas com uma intensidade maior do que essas aí. Então, eu acho que ela deveria ser um pouco mais posterior. Mas, segundo os estudiosos que a gente está trazendo como referência, né, a Bíblia de Estudo de Genebra, que é o que eu estou abordando essas datas, tá? Ela dá essa data aí, 65 a 67. Propósito da carta: combater o ensino de que a liberdade e a salvação dos cristãos pela graça dão licença para pecar, né? Era o que você tinha como ensino herético, né, muito comum naquela faixa de tempo, de período, né, e que o cristão, uma vez salvo, o corpo não tinha nada a ver com a alma, né, ideia bem agnóstica, né, e que o corpo era mau, então você não devia se preocupar em fazer o bem com o corpo, você poderia viver uma vida desregrada, enfim. Isso não importava muito, importava era a sua alma que fosse salva, né? E aí, Judas ele vai combater esse aspecto, né? Ele chega até a afirmar, né, que estava escrevendo uma carta, ou ia escrever uma carta sobre outro tema, né? E aí ele, de hora para outra, diz, não, parece que surge a história, diz, não, eu vou tratar sobre esse tema, né? Diz que ele no versículo 3, amados, quando eu me empenhava em escrever a respeito da salvação que temos em comum, era o tema que ele ia tratar, senti que era necessário corresponder com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, né? É uma das características da carta. É uma carta escrita devido a uma necessidade surgida ali naquele momento, tá? Judas, ele trata isso aí de uma maneira muito intensa, né? Essa luta do cristão em prol de defender a fé verdadeira. Uma outra característica da carta é que Judas ele vai se utilizar de literatura pseudoepígrafa, ou seja, falsos escritos no sentido de que não eram inspirados, tá? Ele vai citar a carta o livro de Enoque, né? Quando ele se refere à luta de Miguel com o diabo, né? O arcanjo Miguel lutando com o diabo em relação ao corpo de Moisés. Ele traz aí uma referência dessa carta Enoque. Não é que ele está justificando a carta Enoque, mas ele está trazendo aquele exemplo para mostrar como os falsos mestres estavam lidando de uma maneira muito perigosa contra as verdades bíblicas, né? Ou seja, se o próprio arcanjo não ousou trazer ali um juízo de maldição contra o diabo, essas pessoas elas estão loucas fazendo o que estão fazendo.
porque até o arcanjo Miguel teve receio, as pessoas deveriam ter um receio maior. Né? Algumas verdades fundamentais. Né? Um castigo rigoroso aguarda aqueles que se rebelam contra Deus e contra Cristo. Tá? Isso é muito claro. O pecado de rebelião produz castigo rigoroso da parte de Deus. Esses falsos mestres que estão pregando falsas heresias, eles estão em rebelião aberta contra Deus. E o que os cristãos devem fazer? Resistir. Não deve tratar esses falsos ensinos. É uma besteira. É coisa disso menos. Não tem importância. Não, o cristão ele deve resistir, lutar pela fé que foi uma vez entregue aos santos. Né? E a liberdade cristã e a livre graça de Deus não dão ao crente licença para pecar. Eles passam pelas tribulações, passam pelas dificuldades, eles têm a graça de Cristo, mas ela não é razão para que ele venha a pecar com relação a isso aí. Tá? Já falei, Judas, ele mesmo sendo irmão de Jesus, por parte de Maria, né? Ele não vai se apresentar com esse título, mas somente como irmão de Tiago. Tiago, que era um nome bastante conhecido naquela época, como pastor de Jerusalém. Possivelmente também já teria sido morto, tá? Segundo a tradição, Tiago ele foi jogado, né? De cima do templo, abaixo, né? E teria sido morto daquela forma, por altura, né? Na altura. E talvez já tivesse sido morto nessa época, se a epístola de Judas for uma epístola mais posterior. Né? Cristo também é apresentado como um sábio mestre que advertiu a chegada dos falsos mestres, sábio mestre que advertiu a chegada dos falsos mestres. O próprio Jesus vai dizer que viriam lobos devoradores e tal. Né? E Cristo também é apresentado na doxologia final como aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços, nos apresentar imaculados em sua glória. Tá? Assuntos principais: o cristão deve defender a doutrina, né? A fé, uma vez entregue aos santos. Os falsos mestres podem ser identificados por sua conduta moral, né? Porque aqueles que, de certa forma, não têm um compromisso com a verdade, uma hora ou outra eles vão se mostrar como eles realmente são no seu interior. E aí o crente ele consegue identificar aquilo ali de alguma forma. Né? Deus também vai julgar esses falsos mestres e os santos eles precisam perseverar para serem salvos. O crente é aquele que persevera. Ele mostra que é salvo quando ele persevera até o final. Né? E é um ponto importante. Né? Há uma relação entre 2 Pedro e Judas. Quem estuda essas duas cartas, consegue perceber que elas têm os temas semelhantes, tem muita coisa semelhante entre as duas. Né? Inclusive, os estudiosos chegam a alegar que ou Pedro teria pego alguma coisa de Judas, ou Judas teria pego alguma coisa de Pedro. Né? Pedro tá, só que aí você tem algum diferencial. Né? Pedro ele trata da chegada dos falsos mestres como algo que vai acontecer, vai surgir no meio de vós e tal, tal. Judas ele trata dessa ideia como que é algo que já aconteceu. Então é muito provável, é por isso que eu disse que é muito provável que Judas seja um pouco posterior a Pedro, um pouco mais à frente, tá? Então Pedro ele meio que está fazendo a profecia e Judas está dizendo, olha, ela se cumpriu. Então dos 25 versículos de Judas, 13 versículos são encontrados ou total ou parcialmente segundo Pedro. Ele tem muita proximidade. A diferença é que Judas, no entanto, é um pouco mais áspera, enquanto Pedro ele parece atenuar um pouco mais a mensagem. Né? Ele é mais leve. Tá? E a questão a teologia do sofrimento, né, como abordei nas outras cartas, e eu tratei as duas últimas porque elas têm temas em comum. Né? Judas e Pedro tratam praticamente os mesmos temas. E por isso nós estamos tratando juntos aqui. Embora o crente seja ensinado a sofrer as tribulações, as dificuldades dessa vida, e até assim com uma certa passividade, né? Porque a gente vai passar por as tribulações, a gente vai passar pelas perseguições, a gente deve passar por isso,
Mas isso não se aplica às heresias. Pelo contrário, com relação às heresias, o cristão não deve ser passivo. Ele deve ser agente responsável e firme para combater o combate da fé e lutar pela sã doutrina. Como Júlia disse, lutar pela fé uma vez entregue aos santos. Né? Mas é isso, irmãos. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fale agora ou cala-se para sempre. Não, tranquilo. Eu só queria dizer algumas coisas que a gente falou logo no comecinho, que algumas irmãs não tinham entrado, e antes a gente orar para encerrar nossa aula de hoje. Uma das coisas que a gente colocou, minhas irmãs, o irmão Silas já estava aí, por isso que estou me referindo às irmãs, foi com relação à nossa avaliação. Aquelas que fazem a prova, como nós temos aí as pessoas que entraram, na sua grande maioria, faz a prova. A gente ia fazer no dia 24, mas por conta do acampamento dos jovens, a gente transferiu para o dia 30. Aí nós questionamos, será que dia 30 é uma boa data, porque nós temos eleição? Mas a gente tem um dia todo para votar. Aí eu acredito, para a gente não atrasar tanto, eu acho que a gente poderia fazer essa prova sobre as cartas de Paulo no dia 30. Vocês que fazem a prova vão estar viajando para votar em outro local e não podem fazer? Se ficar calado, eu estou entendendo que não tem objeção. Se alguém tiver objeção, se coloque. Fale, minha irmã. Ok, tá ok, né? Pronto. Tá ok, posso ir dia 30 fazer a prova. Pode, né? Pronto. E aí a gente faz isso aí. Esse foi um dos pontos tratados logo no começo. O segundo ponto foi que as nossas aulas, nosso curso, vai estar encerrando no dia 19 de novembro. Ou seja, no terceiro sábado de novembro. E aí a gente pensou em fazer pela manhã a aula, das 10 até as 11h30, e aí a gente encerraria com um almoço de confraternização. Nós poderíamos convidar até aquelas pessoas que iniciaram o curso e que, ao longo do tempo, por algum motivo ou outro, só estão assistindo online, porque a gente vê pela participação de visualização, a gente tem um número maior do que esse que está assistindo às aulas. E aí a gente poderia também chamar esses irmãos e irmãs para estarem conosco naquele último dia, finalizando a nossa aula. E o terceiro ponto que a gente tratou aqui, o que é que vocês acham disso? É uma boa ideia? Fazermos esse almoço. Agora, na igreja, a gente está com dificuldade de fazer almoço. E aí, o nosso pensamento, conversando com o Neneu, foi que nós levaríamos um pratinho, e aí lá a gente juntaria as panelas, como diz a história. E aí a gente juntaria e comeríamos todos juntos naquele dia, ali, nos confraternizando. A ideia é excelente, eu amei a ideia, Zélia. É excelente. Eu também. Assim, foi muito enriquecedor. Então vai ser assim, muito bom esse encontro com todo mundo. Ótimo. E o outro ponto é que nosso próximo encontro ele vai ser presencial. O pastor Abel está vindo, porque ele vai votar, e já aproveita e dá uma aula presencial para a gente no último sábado desse mês, que é o dia 30. Só que nesse mesmo dia é o dia do chá de panela da irmã Gislaine. E está marcado o chá de panela para as 3h. Mas eu conversando, eles disseram, a gente espera até 3h30. A gente não começa 3 em ponto, termina 3h30. Então, impreterivelmente, o pastor Abel vai iniciar a aula às 14h. E aí, para que não haja prejuízo e ele consiga concluir as cartas, a gente precisa que os irmãos cheguem realmente às 14h, para que, no máximo, às 3h30, a gente já esteja encerrando para aquelas irmãs que foram convidadas para participar do chá de panela de Gislaine, possam participar. Tá certo? Que alguma de nós fomos convidadas para isso. Então, a gente possa também estar lá com ela
nesse momento dela ali na igreja, tá certo? Então, próximo sábado será às 14 horas a nossa aula presencial, tá bem? Vamos orar? Irmã Marta, você pode orar conosco, encerrando nossa aula de hoje? Desculpa, irmã, porque estava procurando o microfone. Posso sim. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por tuas bênçãos em nossas vidas. Obrigada pelo privilégio de aprendermos mais de ti. Abençoa o pastor, abençoa a sua vida, Senhor. Dá-lhe a cada dia mais sabedoria. E a nós também, que possamos ter sempre a necessidade de entender mais a tua palavra. Uma noite de paz. Abençoa cada irmão aqui, cada lar representado. Que possamos, ó Senhor, ter o cuidado de entender a tua palavra para que possamos passar para outras pessoas, para que sirva de testemunho, Senhor, para a tua casa possamos alcançar vidas. Dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, até amanhã, pastor Abel, muito obrigada mais uma vez, irmão Silas, muito obrigada, que Deus abençoe todos nós, estaremos lá amanhã. Até mais. Tchau, tchau.